Bom dia, Amanda. Professor Euclides aqui, professor de literatura. Solicito que você faça o acompanhamento de nossas aulas via o canal, meu canal do YouTube. E na tirada de dúvidas, você pode também entrar em contato com a gente lá pelos comentários. E também você pode acompanhar pelo seu livro-texto, na formação geral também, onde tem toda a descrição da nossa aula de hoje. E o caderno de atividades também para responder as nossas atividades aqui, tá bom? Um abraço, acompanhe nossa aula e siga no canal. Estou pensando o que, essas meninas? Nem ela. É só ele mesmo. Visitar. Eu achei miojo. Achei miojo. Eu tô cansada. Esse é o seguinte, Vamos lá. Acho que dá? Deu? Deu, muito bem. Aí eu paraliso bem aqui um pouquinho. Bom, a nossa aula de hoje, gente, é a aula 6. Hoje nós vamos falar sobre o gênero dramático. Eu começo a falar, pedir a vocês, na verdade, que vocês possam abrir lá fazer a leitura do texto, do exercício, que tem o Juiz de Paz na Roça, de Martins Pena. Solicito que vocês abram lá também, para a gente fazer esse acompanhamento. Só um instante, já digo a questão. A questãozinha que vocês vão fazer é a questão... Cadê? Jesus Christ. Pronto, já cheguei nela. Questão 7, onde tem ali. Eu solicito 3 pessoas para fazer a leitura, tá bom? Página 70, tá bom? Amanda, minha querida, você pode abrir na página 70 e você faça a leitura individual, porque eu vou estar gravado, né, minha filha? Oi, Amanda, estamos de volta, minha filha. Amanda, esse texto que você acabou de ler aí é um texto do Martim Pena, que é um dos principais autores do Teatro Nacional. Aliás, ele é o criador do teatro romântico brasileiro. Então, um teatro de costumes, muito inspirado naquilo que foi feito pelo Gil Vicente, que é um autor português da Idade Média, né? Então, o Gil Vicente, talvez você já tenha visto alguma coisa, vocês, alunos, talvez já tenham visto alguma coisa relacionada a ele, seja lá pela Barca do Inferno, pela Farsa de Inês Pereira, que são obras que são ditas de teatro de costumes e de teor moralizante, né? Que utiliza obviamente o aspecto da sátira, do humor, para poder fazer críticas, estabelecer críticas a certos comportamentos que não eram aceitáveis naquela sociedade. Então, diante disso, nós vamos responder a questão 7, viu, Amanda? Um abraço, até já. De volta. Bom, gente, eu vou abrir um parêntese aqui para vocês para falar sobre o nome, um grande dramaturgo da literatura de língua portuguesa, que é representante daquele momento da literatura que nós vamos chamar de humanismo, viu, Amanda? E pessoal, o humanismo é aquele momento literário que tem logo após o renascimento cultural, aliás, logo após o trovadorismo. Lembram? Trovadorismo das cantigas medievais, né? Cantiga de amor, de amigo, de escárnio, de maldizer. Depois daquele período, a gente vai ter o chamado humanismo. E o humanismo é marcado principalmente pela crônica historiográfica e pelo texto dramático do Gil Vicente. Esse texto dramático é extremamente interessante porque ele traz questões fundamentais sobre aquela sociedade feudal que estava em declínio e surgimento, obviamente, da sociedade burguesa, que só vai se efetivar ali 400 anos depois, né? Bom, o Gil Vicente, eu quero falar um pouquinho do Gil Vicente a vocês, porque é importante a gente conhecer esse nome, porque ele vai influenciar diretamente o nosso Martim Pena. Pode dizer? No caderno, anotem no caderno, porque não tem isso aqui no livro de vocês.
Amanda, anotar, eu vou mandar a foto pela meninazinha aqui, a Cecília. Ela vai te mandar, tá bom? Muito bem. O Gil Vicente, ele é considerado o maior nome da literatura humanista em Portugal. E ele inaugura esse teatro chamado Teatro de Costumes, que tem, através de suas peças, a função de moralizar a sociedade, fazendo isso através de suas peças, né? Fazendo a crítica a certos comportamentos que não eram condizentes com a sociedade daquele período. Bom, só para eu situar quem é esse Gil Vicente, o Gil Vicente, em 1502, ele foi admitido na corte de Dom Manuel I, rei de Portugal, então, para organizar eventos sociais e também, claro, as encenações teatrais para divertir toda a corte. Além de divertir a corte, o Gil Vicente, por meio de suas peças, ele critica certos comportamentos tidos como inadequados para a sociedade, que deveria ser pautada pelos valores do catolicismo, porque aqui a gente está falando na sociedade plena, na sociedade medieval, essa sociedade que tinha, obviamente, com aquela ideia do teocentrismo, né? A sociedade sendo direcionada e sendo muitas vezes conduzida por valores católicos cristãos católicos especificamente, né? Então, o casamento como algo divino, o não progressimento em relação à questão da sua condição social, a pessoa deveria contentar-se com a posição em que nasceu, então ele não poderia querer, por exemplo, subir de classe, porque isso era um desígnio contra aquilo que Deus já havia preparado para a vida dele, né? A imobilidade social, né? E outros valores da sociedade medieval que obviamente vocês já devem conhecer por conta das aulas de história que o professor Francildo deve ter repassado a vocês. Bom, o Gil Vicente, ele usava o humor para fazer suas críticas e ele divertia toda a plateia. E engraçado que, ao divertir a plateia, esse divertimento era provocado pelas próprias pessoas. Mas como assim, professor? Por que isso ocorria? Porque era simples. Aqueles vícios colocados de forma bastante irônica e bastante cheio de humor, eram vícios que muitos daqueles homens, muitas daquela plateia que estavam ali praticavam. E ao se reconhecerem, muitas vezes riam das suas próprias condutas. Que a ideia do Gil Vicente era justamente, através daquela peça, daquela encenação, fazer com que as pessoas mudassem seu comportamento. Ele estabeleceu então essa crítica, tá? Ele usava o humor para fazer essas críticas especificamente. A crítica não tinha uma feição revolucionária. Por que não tinha? O que é revolucionário? É a transformação, de questionar os valores da sociedade até então. Não. A crítica do Gil Vicente é para mostrar às pessoas: olha, nós estamos sobre uma linha, sobre um comportamento que era direcionado pela igreja. Então não é aceitável um homem que ouve o evangelho, que participa da missa, e deitar-se com sua escrava, ou então ter um relacionamento fora do casamento, ou então um padre que reza a missa, que celebra a missa e que tem um relacionamento com uma mulher. Então ele criticava certos comportamentos, ou então criticava o comportamento do comerciante que ia lá e vendia uma mercadoria a um preço alto, sendo que a medida daquela mercadoria era uma medida fraudada, né? Às vezes vendia como se fosse 800 gramas, dizendo que era 1 quilo. Então esse comportamento era inaceitável. Então o juiz que se corrompia, né, para poder dar uma sentença, a alcoviteira, né, que vivia de arrumar amantes para outras mulheres e gabar-se disso, e tantos outros comportamentos que são colocados em muitas de suas obras. A principal obra que a gente consegue observar isso é justamente na obra que vocês podem acessar, que é o Alto da Barca do Inferno. E tem o Alto da Barca do Inferno e o Alto da Barca do Céu. Entre tantas outras personalidades que tentam adentrar a Barca do Céu, vieram o alcoviteiro, o padre, o juiz, o político, o promotor. Nenhum deles conseguiu ir para o céu. O único que conseguiu ir para o céu é um personagem parvo. O que é o parvo? O parvo é o trabalhador rural que viveu a sua vida toda sendo explorado, sendo escravizado praticamente, trabalhando na terra alheia, mas que é o único que consegue se salvar, porque apesar dessas debilidades que ele viveu socialmente, né,
mas ele conseguiu ser uma pessoa correta segundo aquilo que dizia o desígnio da ideia católica, ou seja, ele não maldizia a Deus pela condição que ele se encontrava ali. Então era alguém conformado. A ideia do Gil Vicente era justamente provocar e fazer com que as pessoas aceitassem aquele desígnio, voltar ao comportamento que era aceito pela sociedade e que a sociedade pregava, tá? Então o Parvo, ele não é revolucionário, né? O Parvo simplesmente estava condizente com aquele comportamento. Lembra? Eu não vou querer ser dono de terra, porque Deus quis que eu fosse trabalhador na terra. Então ele morre de caganeira, por exemplo, e é o único que consegue se salvar. Inclusive essa fala que a gente acabou de dramatizar aqui é justamente dela, né? Do Parvo aqui, do alto da barca do inferno. Bom, o que eu posso falar também sobre Gil Vicente, né? Ele localizava, o Gil Vicente, ele localizava os vícios nos indivíduos e não nas instituições. Então ele dizia, olha, o problema não é a igreja, o problema é o padre que está na igreja. O problema é o padre que se corrompe, é o padre que aceita vender as indulgências, é o padre que tem um relacionamento fora da igreja. Então tudo isso aí, ele vai questionar. O problema é do indivíduo, o indivíduo que entra em instituição. Então ele vai dizer que a instituição, ela é correta, ela está certa, o problema está em quem participa dela. Então ele vai dizer que todo aquele problema que ocorreu lá na Idade Média, né, da política adentrando no ambiente da igreja, a questão dos padres venderem indulgências aí, sair vendendo pedaço do céu para um monte de gente, ele vai dizer que não é um problema da igreja, o problema é das pessoas que compõem essa igreja, porque a instituição em si, ela era, na compreensão do Gil Vicente, elas eram intocáveis, elas eram corretas enquanto instituição. É dizer, o problema não é o Congresso Nacional, o problema são os deputados que lá estão. É basicamente isso que, trazendo, né, contemporizando com vocês, é basicamente isso o discurso do Gil Vicente. Então, quer dizer, havia padres libidinosos nas suas peças, indicava que o vício estava naquele padre e não na igreja. O Gil Vicente explora o caráter simbólico de suas peças. Esse caráter simbólico é aquilo que representa, por exemplo, tem uma peça chamada A Farsa de Inês Pereira. A Inês Pereira é uma mulher que vivia, deixa eu ver, é tipo, cadê a menina ali que eu posso brincar? A Cecília, tipo a Cecília. A Cecília se maldiz, eu chego lá em casa, eu tenho que lavar a vasilha, tenho que passar a cama na casa, tenho que varrer, eu tenho que encher o livro. A mãe dela, vai fazer, Cecília, vai fazer, Cecília. Aí Cecília, já quero me casar, que eu vou me libertar disso. Eu me livre. A Inês Pereira, essa era a pessoa. A Inês Pereira se achava presa, se achava subjugada sob o domínio do pai e da mãe, em que ela tinha que fazer todos os serviços braçais da casa, varrer, fazer a comida, estar lá, ir para a missa, não podia conversar com fulano, não podia sair. É a Cecília todinha. Então, a Inês Pereira diz, eu quero me casar, porque quando eu me casar, eu vou me libertar disso. Pronto, Inês Pereira se casa. O que acontece? Pior, a Inês Pereira não podia sair nem para ir para a missa. Ela ficava em casa, enclausurada, presa, para fazer o serviço do marido. Aí o marido, né, vai para a guerra com Dom Manuel, né, e lá morre com Dom Manuel. O que acontece? A Inês Pereira, estou livre, eu sou viúva. Aí ela chama uma alcoviteira e vai buscar um pretendente que ela tinha rejeitado antes. Meu Deus. Só que esse pretendente era um homem que não tinha tantas posses, mas ele era muito besta, era dócil, né? Então ela pega e casa-se com esse rapaz. Esqueci o nome dele, é o Nuno, parece. Não me recordo. A Inês Pereira. Aí a Inês Pereira casa-se com ele e mantém um relacionamento furtivo, amoroso, fora do casamento com outro rapaz. Que era lá. Então, às vezes a Inês Pereira ia para a missa, atravessava o rio, o marido carregava ela nas costas e ela ia, ao dizer que ia para a missa, ela ia se encontrar com esse rapaz lá. E o rapazinho, né, ficava lá assistindo a missa e fazia todas as vontades dela. Então aí no final da história diz assim,
Mais vale um burro que me carrega do que um cavalo que me sapateia. Essa é a história da Inês Pereira, da farsa de Inês Pereira. Questão 9, viu, Amanda? Vamos lá, Amanda. Qual é a questão? A, B, C ou D? O correto é o que está escrito na letra C. Pelo riso corrigem-se os costumes. É aquilo que está mais condizente com a fala ou com a proposta do Gil Vicente, porque ele se vale do riso para poder fazer a crítica e corrigir o comportamento das pessoas. Então o riso, a comédia, funciona como isso. Pode dizer, Não atuar esse texto aqui. hã? O senhor não quer atuar esse texto. Não entendi. Atuar esse texto aqui. Atuar. Não só reatuar mesmo fazendo esse texto. Se eu conseguiria? Talvez treinando sim, né? De cara é meio difícil de fazer isso. Pode sim. Opa, até já.